Nessa aula, veremos sobre a execução orçamentária e a aplicação das emendas. O que é a execução orçamentária? A execução é a fase do ciclo orçamentário onde o orçamento aprovado é colocado em prática. Isso significa que os recursos que estavam previstos lá na LOA são efetivamente gastos pelos órgãos públicos em programas, projetos e ações. Onde começam a ser liberadas? Elas começam a partir do momento que o projeto indicado pelo parlamentar, como obra, compra de equipamentos e outras iniciativas, começa a ser indicadas aos seus respectivos beneficiários. Então, como que essas emendas se transformam então em verbas? A primeira é a indicação. Após a aprovação da LOA, cada parlamentar deve aprovar ou indicar o beneficiário do recurso. Normalmente, são direcionados aos municípios, estados e entidades. Mas os parlamentares formalizam essa indicação junto aos ministérios, porque eles são os responsáveis pela execução da verba. Então, deve dar detalhes dos objetivos, das áreas específicas e onde esses recursos deverão ser aplicados. Outra coisa é quando há o empenho das emendas. O empenho é o primeiro passo no processo da execução orçamentária. Trata-se do ato que reserva o recurso para o pagamento futuro da despesa, ou seja, o governo federal, através dos ministérios e dos outros órgãos, analisa as indicações pelos parlamentares e começa a empenhar os valores aprovados para cada emenda. Então, isso garante que os recursos serão destinados ao projeto ou à entidade beneficiada. Embora que isso não signifique que a liberação será imediata. Então também há outro passo, que é a execução do convênio ou o termo de compromisso. Para que os recursos sejam efetivamente transferidos, o município, o estado ou a entidade, ela precisa firmar um instrumento jurídico, seja ele um convênio, um termo de compromisso, que será realizado entre ele e um órgão responsável pela liberação da verba. Isso inclui a apresentação do projeto, documentos, mostrar quais são as suas reais necessidades, um plano de trabalho. Tem a fase ainda de aprovação do projeto, pelo qual o órgão setorial ele será responsável pela avaliação do projeto e até da formalização com o convênio. Após o empenho e assinatura do convênio, o termo de compromisso ou o instrumento jurídico firmado, os recursos serão então liberados. A liberação ou o desembolso pode ser feita tanto em uma parcela quanto em outras parcelas, uma ou mais. Depende do tipo da emenda e do projeto. A liberação dos recursos está vinculada ao cronograma financeiro do governo e à disponibilidade orçamentária. Isso significa que, mesmo sendo empenhada, as emendas podem demorar e muito até a serem pagas integralmente, especialmente em cenário de restrição fiscal. Temos então o projeto, a execução do projeto, onde a verba sendo liberada para o estado, município ou entidade, então ela será executada e utilizada conforme o planejado, seja para obras, compra de equipamentos, alguma ação social ou qualquer outra finalidade prevista. Durante essa fase, o órgão responsável pela liberação, ele vai fiscalizar a correta aplicação desses recursos, ou seja, ele quer garantir que o dinheiro foi utilizado de acordo com o que foi previsto no plano de trabalho, no projeto, e então será fiscalizado conforme os passos posteriores. Assim terminamos a nossa aula, nos veremos na próxima.